Muito bem, gente, nós vamos estudar um pouco mais a respeito da América Latina no século XX e a respeito da Idade Contemporânea. Idade Contemporânea são nossos dias. Na divisão tradicional da história, desde a Revolução Francesa, em 1789, para os dias atuais. Então, os acontecimentos inseridos nesse período, nós temos a denominação de Idade Contemporânea. A América Latina, como até nós vemos em geografia também, é o termo que se refere aos países que foram colonizados por línguas, por países com línguas de origem latim, do latim. E nós temos aí o português, nós temos o espanhol, nós temos também o francês. Então, basicamente, a América Latina é a América Central mais a América do Sul. E aí nós temos algumas características que nós vamos ver aqui brevemente a respeito desses países da América Latina em termos de revoluções, acontecimentos aí, né, históricos que marcaram esse período que denominamos a Idade Contemporânea América Latina do século XX. No caso do México, nós temos aí no início do século XX a ditadura de Porfírio Dias. Porfírio Dias ele governou entre 1876 e 1911. E quais são as características básicas dessa ditadura de Porfírio Dias? É uma ditadura com elementos positivistas. O que é que isso significa? Positivismo é uma origem, né, de uma filosofia, tem a sua origem na filosofia, e essa filosofia positivista, ela basicamente se apega com aquilo que é material e acaba descartando de muitas maneiras a questão religiosa. E aí nós temos uma limitação do desenvolvimento do cristianismo então nessa época. Então essa origem positivista é que toda a sociedade deve estar bem ordenada, não é, também para que ela possa alcançar aí o progresso. E aí nós vamos lembrar da própria bandeira, né, do Brasil no centro, ordem e progresso, que aí é uma frase com origem positivista. Nessa época aí também de Porfírio Dias, nós temos uma proliferação de indústrias estrangeiras nesse período. Uma base agrária latifundiária, ou seja, em grandes propriedades, né, são os latifúndios, grandes propriedades, e aí essa base agrária era basicamente de plantação. E aí nós temos um estado oligárquico. O que é que isso quer dizer? Um estado oligárquico é um estado, né, um país governado por uma elite, pequena elite social. E que fazia parte dessa pequena elite social? Os latifundiários, os donos dessas grandes propriedades então de terra. O Francisco Madeiro, que entre 1911 e 1913 representava aí a oposição liberal, ou seja, com forte tendência em relação à burguesia, à classe comerciante, né? Esse termo liberal vem de ideia da liberdade, que são termos que vêm desde a época do Iluminismo e da própria Revolução Francesa. Proposta inspirada no modelo norte-americano. E que modelo era esse? Igualdade jurídica, todos devem ser considerados iguais perante a lei. Divisão de poderes, né? Um só não deve exercer o poder, mas o poder ele deve ser particionado. Uma liberdade econômica e eleições sem fraudes. E aqui vem um detalhe muito interessante, né, para a reflexão. Essa questão das fraudes eleitorais, que nós que vivemos no Brasil, é um fantasma que sempre nos assusta. Desde quando se foi proclamada a República, no Brasil nós temos aí o medo desse fantasma de eleições fraudulentas. E basicamente nós podemos analisar como essa questão das eleições fraudulentas sempre mantém um grupo no poder. Bom, nós temos uma revolta popular camponesa, nessa época pela reforma agrária. E o que quer dizer esse termo reforma agrária? Na verdade, é uma redistribuição, a proposta de uma redistribuição de terras. Então nós falamos de latifúndios, aí no México, não só no México, como em vários países da América Latina,
né, no início do século XX, né, e no seu decorrer, inclusive no Brasil. Então essa reforma agrária sempre foi o clamor de muitas pessoas, sempre foi promessas e propostas de muitos governantes ou candidatos a governantes políticos, e aí esse clamor pela reforma agrária. Houve uma revolta popular camponesa, e aí nós temos a liderança de um indivíduo que nós vemos aqui na imagem, Emiliano Zapata, né? E aí, né, Morelos em relação ao sul, né? O plano Ayala de 1911, que era justamente para, no México, propor aí essa reconfiguração das terras. O Francisco Pancho, né, Villa, que nós temos aí na região, né, do norte, né, e o governo de Madero não consegue controlar a rebelião. Então foi um governo curto de Madero, mas ele não consegue controlar essa rebelião. Ele acaba sendo então assassinado, né, e em seu lugar nós temos Vitoriano Huerta, entre 1913 e 1914. Aí uma aristocracia rural tenta retomar o poder. Nós temos um apoio inicial dos Estados Unidos, mas finalmente o Huerta ele é deposto. E o Pancho Villa, nós temos aqui a imagem dele logo abaixo do Zapata, que se destacam dentro desses revolucionários na história do México. Venustiano, né, Carranza, em 1914 a 1920, basicamente aqui um resumo, né, do seu período de governo. Nós temos a formação de um exército constitucionalista, né, que vence a guerra civil no país, né, o México como palco, né, aí também de grandes movimentações, no que podemos nos referir aí a conflitos, né, étnicos, conflitos aí de classes, né, sempre disputando aí o poder. Nós temos o apoio de um operariado urbano, também nessa questão, o combate a radicais ligado ao campo. E finalmente nós temos uma Constituição em 1917. E o que é que essa Constituição, então, ela estabelece? Uma democracia, né? Um sufrágio universal. O que quer dizer essa expressão sufrágio universal? Para relembrarmos, é o voto, o direito de voto estendido para todos, independente do sexo, independente da condição social. Esse sufrágio universal é o direito de voto estendido para todos. As leis trabalhistas, não é, que são aí também uma bandeira dessa Constituição de 17, o confisco de latifúndios, incluindo os da igreja. O que é que seria o confisco de latifúndios? O Estado, né, o governo, acaba confiscando, tomando muitas terras aí desses proprietários que sempre estavam abusando, né, de seus poderes em relação ali às pessoas no México. E sindicatos livres. Sindicatos são agremiações trabalhistas, né, por áreas, onde geralmente, sempre até hoje é assim, há um conflito entre se os sindicatos eles vão ter autoridade e autonomia política ou se eles vão simplesmente ser controlados pelo Estado. E o que é que acontece com ele? Ele foi assassinado também. Perceba o palco de revoluções, de confusão que acontece aí no México nesse contexto do século XX. Os aspectos principais: grande rebelião camponesa e fim do Estado oligárquico, ou seja, fim do Estado que era controlado por uma pequena elite, essa oligarquia que era formada justamente pelos grandes proprietários de terra. Nós temos um outro aspecto aqui também em relação à América Latina. Vimos aí um pouco da característica do México, mas a chamada Era do Populismo. Então, na América Latina, entre 1930 e 1960, nós temos uma enxurrada de governos populistas, e a gente vai entender esse termo, que acabam aí, né, controlando boa parte da América Latina. O interessante é que a história da América Latina, ela com algumas exceções, mas ela caminha de maneira quase que igualitária em relação aos seus países, né? Uma enxurrada de governos populistas, depois nós temos uma enxurrada de governos militares, né, de uma série de ditaduras também que são colocadas, quase todas ao mesmo tempo nos países da América Latina. São alguns detalhes importantes para poder a gente compreender. E essa era do populismo, em primeiro lugar, o que é o populismo? O populismo, na verdade, ou um governo populista,
é quando um governante tenta ganhar o apoio da grande população, da grande massa populacional, através de promessas, através de incentivos, através de assistencialismo, seja em relação a esse assistencialismo, seja em relação a uma distribuição de renda, a uma distribuição de privilégios. Então, o governo populista é caracterizado por governantes ou por candidatos que tentam ganhar o apoio da massa populacional, e isso através até de discursos para multidões, discursos inflamados, né, para ganhar o apoio da multidão, apelando para o sentimento, apelando para o lado emocional, para que possa ganhar o apoio da população. E uma vez que esse indivíduo ele é posto no poder, muitas vezes, isso a história comprova, muitas vezes eles não representam os interesses da população, mas eles querem da população apenas o poder. E uma vez no poder, eles agora passam a governar muitas vezes para beneficiar a si próprio ou a sua pequena elite governamental. E na América Latina tivemos aí essas características. Algumas outras características gerais, geralmente são carismáticos, não é, e paternalistas, sempre se colocando como pai do povo, como pai dos pobres. Essa é uma característica do governo populista. O controle de movimentos sociais, isso também é algo muito forte, né, no populismo, uma vez que vai sempre se apelar para o lado emocional, sentimentalista. Nós temos uma incorporação de classes médias e populares por meio de concessões parciais, ou seja, a abertura de crédito para pessoas da média, né, e da baixa classe. E essas pessoas então passaram a apoiar esses líderes populistas. Esses populistas atuavam como árbitro de conflitos entre velhos e novos interesses, as antigas oligarquias, aquela antiga elite, não é, pequena elite social e econômica, contra as classes médias e populares. Então, esse líder populista ele se coloca entre esses dois grupos para tentar mediar, né, um conflito e, ao final de contas, ganhar o apoio de todos. Há uma modernização também conservadora, pelo menos na visão tradicional da história da América Latina. Em uma visão tradicional, nós temos uma modernização conservadora. E aí, alguns exemplos de líderes populistas dessa época aí, da década de 30 a 60, Getúlio Vargas no Brasil, Lázaro Cárdenas no México, Juan Domingo Perón na Argentina e Velasco Ibarra no Equador. São alguns exemplos dos principais ícones do populismo nessas décadas de 30 a 60 do século 20. Então é muito importante entendermos as características dos governos populistas, porque hoje, em pleno 2020, nós percebemos muitas dessas características envolvidas nos diversos partidos políticos, pelo menos o que compõe aqui do Brasil, e todas as vezes que a gente vê esses discursos inflamados apelando para sentimentos, apelando para as emoções, com sentimentos carismáticos e paternais, precisamos estar atentos em relação a esses discursos populistas. Aqui nós temos as imagens, né, desses principais governantes populistas entre a década de 30 e a década de 60 do século 20 na América Latina. O Getúlio Vargas, o Juan Domingo Perón, o Lázaro Cárdenas e o Velasco Ibarra do Equador. O Lázaro Cárdenas, nós temos aqui, né, o seu governo no México. Quais foram as principais características aí então do seu governo? O PRI, que é o principal partido do país, né, ele chegou ao poder através desse partido. Há uma ampliação da reforma agrária. Então, nos governos populistas, isso sempre vai fazer parte da pauta, né, dos seus discursos. Por quê? Porque as massas populacionais elas serão alcançadas via promessas de uma reforma agrária, de uma nova distribuição de terras, de oportunidades sendo geradas para a população, de transferência, né, de renda, na questão do assistencialismo e assim por diante. O cumprimento efetivo de leis trabalhistas, essa sempre uma pauta também presente nos discursos populistas, cargos públicos e dirigentes de centrais sindicais,
né, nessa ocasião aí, nesse modelo, né, do Lázaro Cárdenas e de vários líderes populistas ao longo da história, nós temos a ampliação, a abertura de cargos públicos para que as pessoas então possam entrar e apoiar também o governo. A criação da Pemex em 1938, que havia um plano, né, de desenvolvimento aí econômico, a nacionalização de ferrovias, ou seja, as ferrovias, né, que passariam a ser controladas agora pelo Estado, e a garantia da propriedade privada. Essas foram as bandeiras levantadas pelo Lázaro Cárdenas, né, promessas sendo desferidas para que as pessoas, né, a massa populacional, pudesse então apoiar o seu governo. O Juan Domingo Perón, aí na Argentina, entre 46 e 55, ele destaca-se, a partir de 43 como uma espécie de ministro do trabalho. Olha a bandeira aí novamente levantada. Aumentos salariais e leis trabalhistas. Então nós temos uma proliferação dessas questões aí no governo de Juan Domingo Perón. Ele foi destituído e preso em 45, a população que ele já tinha ganho através de seus discursos e promessas pressiona o governo. Destaque aí para Eva Perón, né? E Perón é solto e elege-se presidente em 1946. Eva Perón, que era uma artista, da época na Argentina, e acaba se envolvendo nessas questões aí também políticas. Nós temos o estabelecimento aí de uma indústria de base. Quando falamos em indústria de base, conceito que a gente aprende de geografia também, estamos falando de siderurgia, que vai lidar aí com os metais, represas, gasodutos, que são essa indústria pesada, que vai gerar aí condições para o desenvolvimento de outros tipos de fábricas e indústrias para a população. O comércio exterior, que era controlado aí pelo Estado, o Estado tomando a iniciativa, o Estado controlando a economia, e nacionalizações também de estradas de ferro, bancos, companhia de eletricidade, bondes, água, gás e telefone. É uma política terceirista, mas tudo isso controlado aí pelo Estado. O Estado, na verdade, dominando as ações. Essas são algumas características do governo de Perón na Argentina e do Lázaro Cárdenas em relação ao México. Essa é a primeira parte do nosso tema, Idade Contemporânea, América Latina do século XX. E nós vamos ainda analisar muitas outras coisas em relação a esses movimentos na América Latina, suas influências, seus pressupostos, e sua base filosófica, sua base política, e nós vamos fazer uma análise ainda, uma leitura muito ponderada em relação a essas questões, sempre trazendo para a nossa atualidade, 2020, como é que esses pressupostos, como é que essas ideias, elas foram reproduzidas, de onde elas vieram e como chegaram até nossos dias. Então ficamos por aqui nessa primeira parte. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.